questão da individualidade. Sim. O senhor citou uma coisa que deixa todos nós preocupados, por exemplo, a questão da violência. O Luiz também citou a questão da violência hoje. O senhor até acabou de fazer uma associação. Certas notícias dos nossos jornais, a primeira página de alguns dos nossos jornais, colocaria qualquer medieval em dúvida. No sentido, olha, esse pessoal é bom, hein? Essa turma aí do futuro... boa, eu me achava mal, boa. hein? Porque são crueldades que para o ser humano é aquilo que a Renata falou do individualismo. O que está acontecendo é que a gente não está sabendo... A sociedade está tão perdida que ela já perdeu essa referência do outro. Ou seja, se eu quero dinheiro, eu quero, pronto, acabou. Se eu quero viver, quero, pronto, acabou. Se eu quero pôr meu carro, quero, pronto, acabou. É mais ou menos isso? Essa talvez seja... Por favor. Uma colocação aqui com a sua e com a da Renata. Eu costumo dizer que ética, bom senso e bom gosto, todo mundo acha que tem. Acha que tem. Né? Então é muito interessante. Ninguém vai dizer que não tem uma dessas três. Então, voltamos à questão muito pessoal. E aí, como é que faz, então, já que o mundo, as coisas estão tomando essa proporção, seja no trânsito, porque para o cara que tem uma atitude agressiva no trânsito, talvez, segundo os princípios dele, ele estava meramente se defendendo ou buscando os direitos dele. Ele não olha aquilo como meramente agressivo. E aí, como é que a gente administra isso? Como é que, sei lá, o pai e a mãe que estão ouvindo isso, que está pensando em educar o seu filho, está começando, está tendo um menino agora... Como é que passa isso para o filho? Se é que a gente pode colocar como um valor, né? Porque aí, enfim, Nietzsche e tantos outros vão ter uma outra discussão do valor e da ética, mas que eu acho que é muito profundo para a gente colocar isso aqui. Mas como é que o pai pega essa situação toda e transmite isso para o filho? Como é que o professor transmite isso para o filho? Como é que eu vivencio isso no trabalho? Dá para ensinar? Eu não sei se ética é uma coisa que se ensina. Que se desenvolve, né? Como é que o senhor... Ao longo da vida. Eu queria responder a sua indagação, mas pegando, né, como, digamos assim, estímulo, né, a pergunta da Renata sobre o indivíduo. Né? Claro, né, a consciência da nossa individualidade é uma conquista moderna. É uma conquista que encontra, inclusive, expressão nos direitos humanos. Quando a gente fala, eu tenho o direito de expressar minhas opiniões, ninguém pode me prender de maneira arbitrária, né? Eu tenho o direito de ir e vir, tudo isso que se tornaram conquistas jurídicas. Isso é algo que foi obtido na modernidade e deve ser muito valorizado. Viraram princípios, né? Viraram adotados princípios. A maioria das constituições. Exato, viraram princípios. Então, escritos ou não. Isso. Quer dizer, essa ideia, né? Iluministas. Princípios iluministas do século XVIII, né? Que foram proclamadas na Revolução Francesa, depois consagradas pela ONU, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso é muito importante. Né? Agora, isso aí é um indivíduo. É um indivíduo. Outra coisa é o individualismo. Porque o indivíduo tem que ser respeitado. O indivíduo, a gente poderia até dizer assim, algumas religiões falam assim, e eu acho interessante, né? É como se fosse um templo. O indivíduo é sagrado. Né? E para não pegar apenas a referência religiosa, falar, mas então você está defendendo, não é só aquela crença religiosa? Então eu posso dizer, esse princípio do respeito, a dignidade do indivíduo, está consagrado por um filósofo hiperracionalista, que é Kant. Kant dizia, né, tratar, né, cada um, né, como um fim e jamais como um meio. Esse é o princípio fundamental do respeito à individualidade e dignidade do indivíduo. Agora, outra coisa diferente é o individualismo. Aí o individualismo entra, Cláudio, nisso que você disse. Né? O individualismo é essa espécie de hipertrofia do eu, né? Em que eu estou no trânsito, né? Qualquer outra pessoa que às vezes, né, te deu uma fechada sem ver, você considera uma ofensa que deve ser paga com a morte. Você pode não ir até as últimas consequências. Mas desejar a morte do outro, você deseja. Né? Então, isso é o individualismo. E o individualismo, ele dissemina quando certas coordenadas de formação,
né, de transmissão cultural são quebradas. Então, o Cláudio perguntou a questão do pai, né, dos pais. Quando eu falo pai e mãe, né, pode ser uma mulher, né, que ocupe esse lugar da transmissão cultural. Né? Ela tem o seu filho, o marido morreu, ou foi embora, ou abandonou, né? Então ela é que é responsável, ela ocupa a função de pai, ela ocupa a função cultural do pai. Muito bem. Então, para que ela ocupe essa função, nós temos que ter uma diferenciação geracional. É preciso que nós reconhecemos, esse é o lugar do pai, esse é o lugar do filho. Tem que marcar. Fique marcado, tem que marcar. A ideia de que... Clareza dos papéis, né, professor? Isso. Né? Essa ideia de que, não, é tudo igual, né? Essa perda de limite... O senhor já diagnosticou um dos problemas, né? Quantas famílias isso é tão difícil de demarcar? É muito difícil mesmo. Né? De Então, perceber. Isso quebra o próprio fio da transmissão cultural. Né? Ou seja, o fio da transmissão do ethos. A própria escola tentando, talvez, imaginar que pudesse fazer o ensino mais fácil, tirou o papel do professor e a diferença entre o professor e o aluno, tentou nivelar e deu o que deu essa crise toda de disciplina, de loucura. Chamar professora de tia, professora não é tia, professor é professor, aluno é aluno. Se o professor não tivesse nada a oferecer, não tivesse um nível superior, ele não estaria lá. Entende? Acho que é um outro exemplo também aí da papéis, questão, né, como a Renata dessa questão que dissipa dentro da nossa sociedade essa questão. Agora, eu fiquei curioso da objetividade do Cláudio em trazer isso para a tradução do nosso dia a dia. Você estava falando de pai, eu quando levantando a mão, falando, não é só para o pai, não, é para a gente viver. Porque o que a gente está observando, a gente está pensando, é interessante que convidamos você, telespectador, também. Nós estamos pensando na sociedade, no nosso dia a dia. São dilemas que a gente enfrenta todos os dias, quando a gente... E eu me recordei agora de um pensamento que parece até antagônico, que é do direito, né, que é aquilo que é pensado para garantir o direito da coletividade, da nossa existência em comum, a gente faz valer ele de um nível de individualismo que se torna uma obsessão, uma violência, ou seja, esse é o meu direito, essa é a minha vaga, essa é a minha pista, esse é o meu carro, ou esse é o meu produto, esse é o meu lugar na fila, e aí a gente começa, esse é o meu filho, e o meu, e de repente a gente está um ser social esquisito, né, que não consegue mais se relacionar, e aí as pessoas vão vivendo os seus dilemas existenciais, né? E cada um vai se resolver de um jeito. E alguns se entorpecem pela televisão, como a gente brincou aqui antes. Né? Exatamente. Fazem questão de falar, pensei muito sobre isso, não quero mais pensar, vamos mudar de assunto. Fica difícil conviver nas pequenas situações, né? Que é o que a gente está vivendo. O professor, né, Renata? Assim, isso que o Luiz colocou, as escolas, tá claro, a gente fez um debate sobre educação e o que a gente coisas aparentemente boçais, né? É difícil conviver com o outro hoje em dia. Você está num cinema, você sempre tem um espaço, o outro nunca pula para o lugar onde tem uma pessoa desconhecida. Então, assim, esses pequenos gestos também estão tornando o cotidiano... Os sacrifícios estão ficando menores? Muito pesado, né, professor? É muito pesado. A questão do professor, né, e do aluno é uma relação assimétrica. Isso pode até parecer... né, para alguns ouvidos, assim, desagradável, mas está defendendo, é contra a democracia, contra a liberdade. Não é, não. Não tem nada a ver de ser contra a democracia e a liberdade. Não é autoritarismo, né? As relações são assimétricas mesmo. A relação entre pai e filho é uma relação assimétrica. Não é uma relação de dois amigões. Você pode ter amizade, o filho, sair, né, ir no cinema com ele, né, seu filho é maior, vai tomar um chopp com o pai, não tem problema nenhum. Mas é uma relação assimétrica. E tem que ser mantida. Tem que ser mantida. Vai ter um lugar que vai ser sempre intransponível, né? É um lugar que é intransponível. Deixa a gente... Então tem que ter essa diferenciação. Pegar essa diferenciação para a gente fazer mais uma pausa. Tá ótimo. Para a gente respirar, beber uma água. Convido você a fazer a mesma coisa. Daqui a pouquinho a gente volta ao nosso Palavra Cruzada discutindo essa crise contemporânea, essa crise dos dias atuais. Na verdade, a gente está se identificando em um monte de coisa aqui. A gente volta já já.
nossa discussão não para nem no intervalo. Eu espero que se você esteja aí em sociedade, na sua casa, pais, filhos, amigos, que continue essa discussão. Esse é o nosso objetivo. Hoje, afinal, estamos dizendo que o Palavra Cruzada quer fazer uma reflexão. Diferente mesmo, a gente está tão acostumado a falar do dia a dia, do cotidiano, e hoje a gente quer pensar. E para isso nós recebemos o professor Carlos Dravin, que eu não vou nem apresentar os nossos jornalistas para dar mais tempo para a gente refletir. O senhor colocou um ponto sobre sociedade aqui, o Cláudio pediu para ensinar pai, filho, professor, aluno. E aí o Luiz trouxe a ideia do dilema também dentro das escolas. Você até citou uma pesquisa agora que nos deixa preocupados, né, Luiz? A pesquisa recente, entre 40 países examinados no mundo em questão de educação, o Brasil é o 39º, só tem um país, que é a Indonésia, onde a educação é pior do que a nossa. Não traria isso também uma questão, uma dificuldade ética para nós entendermos justamente em função desse déficit de educação que nós temos? Certamente, não é? Porque quando o Luciano, inclusive, fez uma observação sobre a televisão, né, sobre a televisão como um meio em que se passam muitas mensagens rapidamente, que tem uma dinâmica muito rápida, a gente vê o seguinte, que o tempo da informação é diferente do tempo da reflexão. O tempo da informação é um tempo muito rápido e é legítimo que seja rápido esse tempo. Esse tempo é um tempo acelerado, mas você não consegue colocar reflexão no dinamismo do tempo da informação. Ora, a educação, ela não pode ser só uma educação da informação. E isso até num âmbito até um pouquinho maior. Por exemplo, os colégios, elas não podem ser inteiramente empolgados pela perspectiva do vestibular ou pela perspectiva da inserção imediata no mercado de trabalho. A educação tem que ser ampla, que exige um tempo mais maturado, que é o tempo da reflexão. Esse tempo da reflexão, né? Para construir uma base. É o conhecimento, né, professor? É a o gente está falando de conhecimento. informação, mas você tem um tempo de Exatamente. digerir para que vire uma possibilidade de Que conhecimento. demora né? e entra na questão ética. Não é? Entra na questão ética, porque só com esse tempo da reflexão que você forma alguém para a cidadania. Sim. Ou seja, você não vai apenas criar um profissional e tentar mensurar o desempenho dele no mercado, mas você vai criar um cidadão. Você é alguém, inclusive, com flexibilidade suficiente para, inclusive, mudar de tarefa, de mudar de profissão dentro para da andar sozinho sociedade. em alguns momentos. Andar depois. sozinho. Só né? acrescentando essa pesquisa que o Luiz trouxe para o nosso debate, e aí a gente fez um bom programa aqui sobre educação com o professor Cláudio Moura Castro, e ele fez uma reflexão sobre esse sentido, e os campeões, eu lembro que antes dessa pesquisa ele citou muito da Finlândia, muito da Coreia, sobre a metodologia, a forma de estudo, nossa própria forma de pensar e de estudar, são sistemas de estudo muito menos dinâmicos do que o nosso, no sentido, você pensa, deve ter uma tecnologia, na Coreia você entra, o professor já vem numa esteira rolante, anda sozinho. Não, é pegar a matéria ali e dar. O que é comum nas grandes educações não é o desenvolvimento tecnológico, mas é o conteúdo, é o professor, é ele que ali que é o senhor do saber que vai ditar o ritmo e a matéria, etc. E aí que eu quero acrescentar nessa discussão sobre ética, de pensar, voltando lá no Cláudio, né, a educação, como o Luiz falou, faz falta para que se tenha, o senhor falou de educação como base, se vamos dizer, a educação é o colchão para a gente deitar, quem carece do colchão deita no estrado, né? Uhum. Como caminhar para resolver esse problema? Na verdade, a gente está vivendo um momento que queria sair daqui com esse clima de fim de ano, etc., início de ano, pensando, e aí, dá para melhorar? Dá para a gente, no nosso dia a dia, tentar... Tem um caminho aí? Vamos tentar, nesse último bloco, levar para o nosso telespectador um pouquinho de esperança. Tem um caminho? Então, eu acho que quando a gente faz a contraposição do tempo da reflexão e do tempo da informação, a gente está dizendo que as soluções elas não podem ser colocadas imediatamente. O imediatismo é uma doença, né? No caso do Luiz, que falou, não é, do mau desempenho da educação brasileira. Bom, o Brasil teve um surto de desenvolvimento, muitas coisas boas, mas a educação é exatamente pensar a longo prazo.
Nós temos que pensar a longo prazo, nós temos que ter um projeto de país. Sustentabilidade, né? Que é uma palavra de É. moda, né? Muito ao contrário do que a gente vem Sustentabilidade. fazendo, né? Muito ao contrário. São coisas sempre paliativas. Exato. Então, não existe uma resposta assim imediata, mas isso não significa que nós não tenhamos motivos de esperança, não. Que não há esperança. Né? Eu acho que são vários níveis diferentes que nós podemos recorrer para pensar uma solução da crise ética. O primeiro nível é a questão, né, familiar, que esse individualismo, os psicanalistas chamam de narcisismo. O que é o narcisismo? A criança, quando nasce, ela tem que ser narcisada, né? Você vê a mãe com o bebezinho, meu príncipezinho, e beija, né? É o E as reizinho. redes sociais É o estão aí para isso, reizinho, inclusive, né? né? É o reizinho. Mas chega um determinado momento que essa criança tem que ser cortada. Esse corte é o corte do narcisismo. E esse corte, depois, vai se repetir a vida inteira. Quando a criança entra na escola, ela não vai ser mais o filhinho da mamãe e do papai, ela vai ser um menino entre Ah, outros. professor, eu acabei de acreditar, a gente matou isso aí, é só a gente diminuir esse corte. Hoje ele deve estar na casa dos 32 anos, 33, né? A gente Exatamente. esclarece para a sociedade, olha, você não é o rei, e depois a gente te vende algum livro para dizer que você é o rei, mas a Mas então, infância deixa eu só hoje se emendar prolonga, né? Desculpa que eu vou cortar o seu raciocínio. Não, tudo bem. Mas ele falou de sociedade dos 32 anos. Aí me remete à ideia já virou clichê falar sociedade dos espetáculos, né? Quem está estudando está careca de ouvir isso lá. Mas, enfim, eu acho que nada mais velho, nada mais novo do que falar isso. E aí a gente remete à coisa das redes sociais, né? Renato E aí, lembrou. como é que resolve esse barulho? Por quê? Porque se todo mundo, né, quer a fama, quer os 5 minutos da fama, está inserido nessa sociedade do espetáculo, tem aí as redes sociais onde elas me permitem tudo. tem que ser um palco individual. Exatamente. Aí parece que é um terreno meio sem ética, ou uma ética muito específica. O narcisismo. Né? Ou Uma ética que está sendo relativizada eu não a todo sei. momento. Então, né? cruzando esses dados todos, espetáculo, redes sociais, ética, mas deixando o alento para o telespectador, dá para a gente resolver esse barulho? Isso que eu estou dizendo, não é possível responder essa questão. Não vai dar no programa. Se eu pudesse responder essa questão, né, eu seria uma grande celebridade mundial, né, mas não há como responder. Escrever um best-seller e a gente iria... Né? Mas eu acho o seguinte, é preciso que as famílias tomem consciência, em primeiro lugar, dessa diferenciação intergeracional, né? Que não tenham medo da ideia de autoridade, da ideia de assimetria, da ideia que os pais têm lugar diferente dos filhos, que tenham força para sustentar isso. Porque a dificuldade hoje é que a multiplicidade de referências é tão grande que os pais não têm onde mais se apoiar para afirmar a sua própria autoridade. Eles entram em crise, eles também estão em crise, né, de segurança. Será que o que eu estou fazendo é certo? Então, é preciso que as famílias tomem consciência disso. E isso não é uma nostalgia de um passado patriarcal, de famílias conservadoras, não. É isso que a psicanálise chama de complexo de Édipo. Complexo de Édipo é o quê? Está lá o menininho colado na mamãe. Aí vem a figura do pai, que não precisa ser um homem, pode ser a própria mãe, e fala, não, vamos separar, cada um no seu lugar. Essa separação, esse corte, é fundamental. Isso é a base para que depois esse corte se reproduza nas escolas. As escolas, elas têm que ter uma visão mais abrangente da educação. Educar para a cidadania. E educar para a cidadania é reconhecer as diferenças, inclusive, inicialmente, a diferença entre professor e aluno. Isso não é ser contra a democracia, isso é uma crítica do individualismo exacerbado contemporâneo. E não é uma violência ao indivíduo, que esse, sim, ele deve ser sempre preservado e respeitado em sua dignidade última. É fácil? Não é fácil. Por exemplo, a questão que você colocou das redes sociais. Né? Ela lembrou também. Dissemina o narcisismo. Porque o narcisismo, o que é? É especular. É o espelho. Quando a gente fala espetáculo, a gente fala do especular, do espelho. Você está
na verdade, não relacionando com os outros, mas olhando para você mesmo o tempo todo. Por isso... Está se divulgando. Está se divulgando. E por isso a ironia, né, que o Luciano fez, né? A infância vai até os 20 anos, a adolescência até os 35. Né? As pessoas não querem ocupar o seu lugar na cultura, na sociedade, porque isso é difícil. Né? Fundar uma família. Não quer sair do holofote e não quer sair, vamos dizer, não é nem o contrário, ocupando nosso papel. A gente quer continuar nesse mesmo papel. Eu sou o centro do mundo gira em torno de mim. E aí que vem, tudo que a gente discutiu está em torno disso, porque a violência no trânsito é por isso. O desrespeito ao professor é porque eu acho o seguinte, das escolas públicas que os professores ouvem, né? Meu pai é que paga seu salário. Você está aqui, você é o meu funcionário. Você, na verdade, você não é nada mais do que o meu funcionário. Então nós estamos comentando... É um absurdo, né? Estamos entrando no outro detalhe aqui, a corrupção e a ética e a corrupção. Olha, a gente só tem 5 minutos. Mas dá para encaixar, então, essa questão? A gente cobra tanto do outro? Isso. Em 3 minutos? Mas eu queria falar sobre a esperança, né? Teve um poeta francês, Charles Péguy, que falou que a esperança era uma virtude esquecida. Né? E, no entanto, uma virtude muito importante, porque a desesperança, só fazer o diagnóstico, que é a nossa tendência, que nós estamos fazendo nesse programa tão breve, né? Só o diagnóstico crítico, negativo, que é necessário, isso pode levar a uma espécie de demissão diante da vida, uma demissão diante da sociedade. Uma descrença. Né? Uma descrença, é o que a Renata falou, mas nós não somos impotentes? Quase mudar de canal, né, professor? Tá mais fácil a gente... Mudar de canal. Então, eu acho que a esperança é uma virtude forte, é uma virtude crítica, não é uma virtude ingênua. A esperança, ela não pode ser uma passividade, a esperança é uma atividade. Agora, por que nós podemos alimentar essa chama da esperança? Todo mundo quer ser feliz. O narcisismo não nos torna felizes. Portanto, se nós compreendermos isso, compreendermos que, por exemplo, quando nós queremos ficar sempre, né, no centro do palco, nós não sustentamos esse lugar. Nós não podemos ficar alegres, inteligentes, brilhantes, gostosos, conquistadores, sedutores o tempo todo. Se nós tentamos ficar nesse lugar, a depressão é inevitável. A depressão é o outro lado do narcisismo. A depressão é uma doença, uma patologia narcísica. Então, se nós queremos evitar o sofrimento, a tristeza, a depressão, nós temos que mudar de posição. Tem que aceitar essa alternância. Aceitar que nós não somos os centros do mundo, ou seja, reconhecer o outro. A nossa humanidade, né? A nossa humanidade. Agora, como o Luiz ainda falou de corrupção, né? Fica difícil. Em um minuto. Deixa eu aproveitar, eu vou até fazer uma coisa que a gente é muito comum. Sobre corrupção, a gente conversa no conteúdo exclusivo. Você que está nos assistindo sabe que a gente sempre tem uma coisinha que a gente grava só para a internet. Me perdoa, telespectador, mas a gente não vai ter tempo para falar de corrupção no programa. Em 2 minutos, vamos tentar arrematar isso aqui. Foi boa essa construção geral, mas o senhor falou sobre esperança. Dá para aplicar isso na vida da gente de uma forma assim natural? Dá para a gente sair desse programa um pouco mais ético, sem esse objetivo de completar essa obra, mas começar esse caminho? Eu acho que nós temos aí, em primeiro lugar, né, uma necessidade de construir, né, um autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo. E o que é o autoconhecimento? O reconhecimento da própria limitação. Sem o reconhecimento da própria limitação, nós não avançamos. Quando nós falamos que o outro é corrupto, o outro é violento, a gente tem que falar assim, nós somos corruptos, nós somos violentos. E temos que tentar... Nós somos antiéticos. Nós somos antiéticos. E tentar fazer esse diagnóstico no nosso dia a dia. Na relação com o filho, na relação com a mulher, na relação com o amigo, na relação do trabalho. E nós somos mesmo. Verdade. Não é para falar assim, bom, então agora eu vou ser maravilhoso. Não. É esse reconhecimento, esse exercício, é só através desse exercício que nós vamos construindo a ética. Tomar ciência da humanidade, que a Renata colocou. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Desculpa, gente, nosso tempo correu. Renata, Cláudio, Luiz. Obrigado, professor Carlos Davim. E lembrando você que nós temos aquele conteúdo exclusivo a partir de amanhã no nosso site. Nós vamos falar sobre corrupção. O tema é bom.